Olha, até poucos dias atrás, a minha cassação estava dada como certa aqui na Assembleia, porque, em tese, eu havia dito ao deputado Traiano que ele era corrupto e não teria como provar. Por isso, seria um crime de calúnia, no qual eu seria condenado e perderia o meu mandato. Entretanto, nesse intervalo de tempo, eu consegui as provas necessárias, que inclusive o próprio Traiano assina um acordo de não persecução penal e admite o crime de corrupção. Então, depois disso, não poderiam mais me caçar. Não havia essa possibilidade pelo próprio regimento da casa. Tão somente restava a advertência por escrito, que é essa que foi sugerida pelo relator. Mas essa advertência não pode prosperar, porque ela diz respeito à quebra de decoro, como alguém que fala a verdade, e não é qualquer verdade, é sobretudo uma verdade que interessa ao povo. Eu falar a verdade, ser advertido por isso, falar a verdade é indecoroso, essa inversão de valores não pode prosperar sob pena de se assumir que a instituição parlamentar foi à falência. O relator não concedeu entrevista, mas o presidente disse hoje que o relator não levou em consideração a parte da sua defesa em que foi apresentado documentos do acordo de não persecução penal, porque, segundo ele, está em sigilo e não poderia ter sido apresentada. Então, não foi nem levado em consideração essa versão, segundo o presidente do Conselho de Direito. Isso é um grande absurdo. Não existe essa vedação em nenhum lugar do ordenamento jurídico, nem na Constituição, nem no Código de Processo Penal, nem no Código Penal e nem nos regulamentos administrativos. Isso foi uma interpretação de acordo com a conveniência do relator e, é claro, com as relações de poder instituídas nessa casa. O que há na Constituição é exatamente o oposto. O direito à ampla defesa, o devido processo legal, permite que se empreste provas de outros processos. É claro, eventualmente essas provas emprestadas, se forem de sigilo, podem sim ser mantidas em sigilo aqui, mas o que não pode é ser absolutamente desconsideradas. Isso aí é uma outra ilegalidade que está sendo cometida agora, que é o chamado abuso de autoridade. Se parecer prosperar, deputado, o senhor pretende recorrer dele? Com toda certeza. A pena em si é leve, uma advertência escrita que tem mais valor simbólico do que efetivo. Mas esse valor simbólico manda uma mensagem. E que mensagem é essa? Que aqueles que estiverem dispostos a dizer a verdade, sobretudo quando é um caso de corrupção do dinheiro público, essas pessoas serão caçadas, perseguidas e penalizadas. Essa mensagem eu não quero passar para a população. Por isso eu vou recorrer para demonstrar que há possibilidade, há esperança e, sobretudo, necessidade de um parlamento diferente. Quebrando o sigilo desse processo, o que o senhor imagina que tenha que acontecer? Depois de tornado público alguma representação contra o próprio presidente? Acredito que o feitiço se volta contra o feiticeiro, porque a medida mais adequada possível é, primeiro, afastar o presidente Adhemar Traiano da presidência, porque ele não é um parlamentar exemplar. Segundo lugar, processo de cassação. Aquele que rouba o dinheiro público passa uma imagem muito ruim para a sociedade. Como ele que rouba milhões pode proibir, advertir, censurar aquele que rouba no mercado muitas vezes para comer? É impossível. Isso gera um sentimento de animosidade, de revolta da população com as instituições, o que fragiliza as instituições porque perdem elas a credibilidade e daí acaba vivendo o que a gente viveu nos últimos anos.